Olá, o que era o espírito humano quando ele pecou pela primeira vez? Quando o espírito humano pecou pela primeira vez, é quando ele se tornou um ser inteligente. Como se diz muito entre os teólogos, ele adquiriu o uso da razão. Então, antes ele era um ser, vamos dizer, não inteligente, não possuía intelecto, era um animal irracional. E quando ele se tornou um ser humano, ele passou a ser um animal racional. Deixou de ser irracional para ser racional, quer dizer, inteligente, dotado de juízo, de conhecimento, de saber o que é certo e o que é errado. E, ao mesmo tempo, dotado de livre arbítrio, com a faculdade de poder escolher em fazer o bem ou o mal. Isso está lá na Bíblia, quando ela diz que o homem adquiriu o conhecimento do bem e do mal. Figuradamente, ela fala, a Bíblia fala, que ele comeu do fruto proibido. Isso é um assunto um pouco assim confuso. Por quê? Se o homem adquiriu o conhecimento porque ele comeu do fruto proibido, figuradamente, quer dizer, ele pecou, então seria graças ao pecado que ele tornou-se um ser inteligente? Não vamos entrar nessa questão polêmica. O certo é que quando o homem não tinha conhecimento, não tinha intelecto, então ele não pecava, porque o pecado, ele exige que o indivíduo tenha pleno conhecimento do que ele está fazendo e que ele sabe que é errado e ele faz a si mesmo. Essa é a definição de pecado entre os teólogos. Então, antes ele não pecava porque não tinha intelecto, não tinha também o seu livre-arbítrio. E isso é muito importante para nós, seres humanos, porque demonstra um princípio de evolução. Evolução essa que será para sempre. Por quê? Porque nós buscamos uma semelhança com Deus na perfeição. Daí que Jesus, ele fala, buscai a perfeição do Pai. Ele nos aconselha isso. Em outras palavras, que nós tenhamos a perfeição do Pai como uma seta em direção da qual vamos pautar, seguir a nossa vida com perfeição, melhor possível. E isso vai, de fato, acontecendo de acordo com a nossa evolução. Mas como essa busca da semelhança da perfeição com Deus, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, então nunca vamos chegar lá. Apesar de caminharmos, temos que caminhar infinitamente, eternamente, nunca vamos chegar lá. Por quê? Porque a perfeição de Deus, ela é infinita, e a nossa, por mais avançada que seja, será finita, limitada. Então, nunca vamos chegar lá. Vamos chegar à semelhança, mas não à igualdade da perfeição de Deus.